Prezado Aleomar, diretor do Departamento de Alimentação, acompanhando atentamente a pergunta dos senhores vereadores, as explicações do Aleomar, eu acho que fica claro algumas questões. Primeiro, a necessidade que a gente novamente, talvez uma outra convocação, ou repense muitas nossas convocações, no sentido que algumas questões endereçadas ao Aleomar diz respeito ao Departamento de Alimentação Escolar. Outras questões deveriam ser endereçadas ao diretor de material de licitações da Prefeitura, né? Então, é importante que a gente sempre se atente em fazer a pergunta certa endereçada ao responsável, né? Então, algumas questões sobre compra, sobre desclassificação dos licitantes, talvez o Aleomar não teria condições de, como diretor do Departamento de Alimentação, desclassificar ninguém que participou da licitação, mas talvez isso deveria ser atribuição do diretor do Departamento de Material de Licitação ou do pregoeiro ou da pregoeira que conduziu o processo. Essa questão de 3 empresas do mesmo grupo ter participado, eu acho sim que é um problema, e a lei define isso como uma ilegalidade passível de, inclusive, excluir da licitação os licitantes. Então, fica aqui também uma sugestão, Aleomar, para que seja encaminhado ao governo, para que o Departamento de Material de Licitação se preocupe desta questão, né? Eu acho que isso não é uma atribuição do Departamento de Alimentação Escolar, mas do Departamento de Materiais e Licitação. Em relação também a algumas questões que eu ouvi sobre o cadastro de fornecedores, eu acho que isso é um problema grave, mas não é desta gestão. Eu me lembro que na gestão anterior do governo do PSDB, eu cheguei a fazer requerimento solicitando qual era o critério que se conduzia para enviar convites aos fornecedores. E fica numa postura, muitas vezes, a administração, não esta administração, mas a administração, no maneiro geral, uma postura muito passiva, né? Ela não age proativamente no sentido de você ter um cadastro que possa conter o maior número de fornecedores possíveis e não ficar restrito a alguns fornecedores que, eventualmente, têm o costume de participar da licitação. Aleomar, isso não é um defeito desta administração, mas de outras administrações. Eu acho que aí, eu diria, uma certa preguiça no sentido de a gente trabalhar para um aperfeiçoamento do processo de cadastramento de licitantes, né? Quanto mais licitantes, maior a concorrência e menor a possibilidade de fraude e maior a possibilidade de economia para a administração pública. Fica também esta dica em relação a essa questão. Eu acho importante o Aleomar ter trazido a tabela de comparativo, vereador Maurício, para dizer que houve um esforço desta gestão em relação ao governo passado, de que iniciou-se nesta administração comprando-se menos que a administração passada, porque a gente sempre tem, por conta das disputas políticas, essa questão da gente querer sempre apontar o dedo para a administração que não é do nosso partido, esquecendo-se que a história demonstra muitas vezes que se pratica preços menores do que se praticava no passado. Obviamente que acho que seria importante a gente continuar com essa tabela para demonstrar que nos anos seguintes, de fato, continuou-se a comprar sobre preços melhores do ponto de vista que se praticava no passado. Eu acho que é isso que se espera, independente de partido, que sempre que a administração pública seguinte seja melhor e compre melhor que a administração pública anterior. A questão técnica colocada da compra de verduras, e aí também não é porque a administração passada comprava assim que não se pode em algum momento se repensar esta prática, se for para o bem do processo de compras. Então, eu acho que é uma justificativa plausível. Nós compramos conforme vem sendo o padrão de compra de todas as administrações, mas nada impede que o departamento escolar lá, reunido com o seu corpo técnico, possa definir um novo paradigma para as compras daqui para frente. E para finalizar a minha pergunta, apesar que o centro da questão foi a questão do pernil, foi um alimento sólido, eu queria mudar para um alimento líquido, né? Até pedindo licença para o Genival, eu sei que ele é presidente de uma comissão aqui na Câmara. Foi muito noticiado também a questão do suco de laranja, né, da empresa Coaf, essa que está no centro do escândalo do merendaço aí, que envolve o governo do Geraldo Alckmin. Eu gostaria de saber se essa empresa Coaf vende para o município de Ribeirão Preto, né, se ela tem contrato com o município de Ribeirão Preto, e se ela tem contrato com o município de Ribeirão Preto, como que é os preços praticados nesse processo licitatório. Era isso, muito obrigado. Vereador Maurício Gasparini está se ausentando
da sessão para representar a Câmara Municipal. Por favor, senhor Eliomar, respondendo à pergunta do vereador Beto Canguçu. Vereador Beto Canguçu, até dezembro de 2015, nós compramos da cooperativa COAF, compramos desde 2010, logo depois que o governo federal determinou que 30% da verba repassada para a alimentação escolar deveria ser gasto com cooperativas da agricultura familiar. Então, logo na sequência, a COAF veio, nós comprávamos suco de uma empresa normal, que não agricultura familiar, e eles vieram com a proposta, pegamos o preço que nós pagávamos para essa empresa SA e aplicamos um desconto e apresentamos a proposta para essa cooperativa e essa cooperativa aceitou. Quando nós compramos a cooperativa, passamos a pagar mais barato do que a empresa convencional que nos fornecia. E isso aconteceu durante 3 anos, sem reajuste, eles nos forneciam naquele valor, sem reajuste. Aí depois nós precisamos fazer uma nova licitação, e essa nova licitação, que finalizou agora em fevereiro de 2015, nós pagávamos o litro a R$ 3,45, onde a maioria dos municípios de São Paulo pagavam, em média, de 6 a 6,80. Ou seja, a gente paga, até o último momento, até quando a cooperativa se desfez, nós pagávamos a metade do que a grande maioria dos outros municípios pagavam. Inclusive, o preço de Ribeirão Preto foi um dos motivos de disparar os trabalhos da Alba Branca, porque a discrepância do preço que nós praticávamos com o restante dos outros municípios era muito grande. Não pagamos um preço mais do que justo. Um dos advogados que falava a respeito da Alba Branca, ele dizia que o preço razoável para se pagar no litro do suco de laranja da COAF seria R$ 3,80. Nós, até a última compra, que foi em dezembro, nós pagávamos menos que isso, pagávamos R$ 3,45.